E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo com a gente aqui no The Deep Dive. Opa! Hoje o tema é daqueles que, uau, sempre mexeu com a curiosidade de todo mundo, né? É verdade. Céu, inferno e salvação. O que a gente realmente sabe sobre esses conceitos? Nossa, esses temas, né? É tanta curiosidade, medo, esperança. Acho que todo mundo já se perguntou o que acontece depois dessa vida, né? Sem dúvida. E para a gente navegar por essas águas profundas, a nossa bússola vai ser o quê? A As Bíblia. Escrituras. A gente vai tentar entender o que a Bíblia revela sobre esses mistérios, né? E já avisou. Prepare-se, porque ó, a Bíblia nem sempre fala o que a gente espera, viu? Vão ter surpresas no caminho. Com certeza. Mas, ó, antes da gente começar, me diz uma coisa. Você já parou para pensar onde você vai passar a eternidade? É um lugar de paz, de alegria, ou de tormento e sofrimento? Essa é a grande questão, né? E a resposta, pelo menos de acordo com a tradição cristã, pode estar em dois lugares bem diferentes: o céu e o inferno. É isso aí. Então vamos começar desvendando o primeiro. O céu. O paraíso celestial, a morada de Deus. Mas será que é só isso? A Bíblia, ela vai além de só descrever o céu como um lugar, sabe? Ela mostra que o céu, na verdade, representa a união total com Deus. Em João 14,2,3, Jesus fala: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. Ou seja, Deus não está construindo só um lugar físico para a gente, mas um espaço para ter uma relação profunda com Ele. E essa casa, povo, isso é enorme, né? Muitas moradas. É, muitas. E essa ideia de união com Deus é fundamental para entender o céu. Não é só um lugar bonito, mas um estado de harmonia perfeito de união com o Criador. E Nova Jerusalém. Aquela cidade de ouro, de pedras preciosas que aparece lá no Apocalipse. Ah, Nova Jerusalém. É uma descrição cheia de simbolismos, né? Ela nos leva para essa ideia de renovação, de perfeição. No Apocalipse 21,1 do 4, a gente lê: Vi novo céu e nova terra, pois a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada por seu marido. Então eu ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos seus, e Deus mesmo estará com eles. Que imagem forte, né? Uma cidade que desce do céu, representando essa união entre Deus e a humanidade. E olha só a frase: Deus habitará com eles. Essa proximidade com Deus, essa intimidade, parece ser a essência do céu. Totalmente. Mas e aí, quem pode entrar nesse lugar? A Bíblia dá umas pistas sobre quem pode alcançar o céu e a resposta pode te surpreender. Me fala mais sobre isso. Eu sempre achei que o céu era só para quem seguia todas as regras, sabe? Tipo, as regras religiosas. Muita gente pensa assim, mas a Bíblia mostra um conceito diferente. A salvação pela graça, por meio da fé. Em Efésios 2,8-9 a gente encontra: Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quer dizer, a entrada no céu não depende das coisas que a gente faz, mas da graça de Deus que a gente recebe pela fé em Jesus Cristo. É como um presente que a gente ganha sem merecer. É isso. É a graça de Deus e não as nossas ações que garante a salvação. Claro que as boas ações são importantes, mas elas são resultado da fé e não um caminho para a salvação. Interessante. Então, para entrar no céu, a gente precisa ter fé em Jesus e aceitar essa graça de Deus. Mas o que significa ter fé? É só acreditar que Deus existe. Ter fé é mais do que só acreditar que Deus existe. É confiar em Jesus como nosso Salvador, reconhecer que Ele morreu na cruz pelos nossos erros e que ressuscitou para nos dar a vida eterna. É deixar Ele guiar a nossa vida e tentar viver como Ele quer. É um compromisso sério, né? Não é só acreditar na cabeça, mas mudar a vida, ter uma relação pessoal com Jesus. Exatamente. E essa entrega, essa mudança de vida, faz a gente experimentar a verdadeira liberdade, a felicidade completa que só Deus pode dar. É o começo da nossa jornada para o céu. Nossa, essa conversa sobre o céu me deixou ainda mais curioso para a gente desvendar os mistérios do outro lado, o inferno. Mas acho que já falamos bastante por hoje, né? Então a gente dá uma pausa para processar tudo isso e voltar na próxima parte do nosso mergulho. Boa ideia, a gente merece um cafezinho, né? Essa conversa sobre a eternidade deu até fome. Voltamos em breve para explorar o lado obscuro, o inferno. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho. Pois é, na primeira parte a gente explorou as maravilhas do céu, né? Um lugar de paz, alegria e união com Deus para sempre. Mas agora, Tá agora. preparem-se, porque a gente vai descer pro lado obscuro da eternidade, o inferno. Então convenhamos, né? Não é o assunto mais agradável. Mas aqui no The Deep Dive a gente encara a realidade de frente, sem rodeios. Convenhamos, essa parte da expedição pode ser um pouco perturbadora. Afinal, a gente está falando de um lugar de sofrimento, de separação eterna de Deus. Exatamente. E para entender melhor esse conceito, vamos recorrer à nossa bússola, né? A Bíblia. Isso, às Escrituras. Yeah. Aí a gente vai buscar o que a Bíblia revela sobre o inferno. Começando pelo básico. O que é o inferno? É um lugar real, um estado mental, uma metáfora. A Bíblia usa várias imagens para descrever o inferno, né? Fogo eterno, trevas, tormento.
Mas além das metáforas, o ponto central é que o inferno representa a separação definitiva de Deus, a ausência da sua graça e do seu amor. E por que essa separação de Deus seria tão terrível assim? Lembra que a gente falou que Deus é a fonte de tudo de bom, de toda a vida, alegria, o bem? Estar separado de Deus significa ficar sem nada disso. É experimentar um vazio enorme, uma dor profunda que não acaba. Entendi. Mas me diz uma coisa. A Bíblia fala em Mateus 25,41 que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Quer dizer que os humanos não estavam destinados ao inferno. É isso mesmo. O inferno não foi feito pra gente, mas para aqueles que se rebelaram contra Deus. Só que a Bíblia deixa claro: quem rejeita Deus e o seu amor acaba no mesmo lugar que os anjos caídos. E essa rejeição a Deus, essa escolha pelo pecado, nos leva à história do rico e Lázaro, né? Sim. Essa parábola, que está em Lucas 16,19 a 31, mostra a realidade do inferno de um jeito bem forte. Lembra da história? Lázaro, um mendigo cheio de feridas, era ignorado pelo rico que fazia banquete todo dia. Sim, lembro, vagamente. Mas qual a relação da história com o inferno? Depois de morrer, Lázaro abre o seio de Abraão, um lugar de paz e conforto. Enquanto isso, o rico está sofrendo AIDS. Ele implora para Abraão mandar Lázaro aliviar o seu sofrimento. Mas aí Abraão responde: há um grande abismo entre nós, separando os justos dos ímpios. Nossa, que história impactante. Me faz pensar, qual o critério para essa separação? Porque Lázaro foi para o paraíso e o rico para o inferno. A parábola mostra que não é a riqueza ou a pobreza que decide, mas a atitude do coração. Lázaro, mesmo sofrendo, era um homem de fé, confiava em Deus. O rico, por outro lado, era egoísta, não ligava para o sofrimento dos outros. Faz sentido. A história do rico e Lázaro mostra que as nossas escolhas nessa vida têm consequências eternas e que o inferno não é um castigo aleatório de Deus, mas o resultado de rejeitar o seu amor e a sua vontade. Exato. E isso nos leva a uma pergunta importante. Se Deus é amor, por que ele permite o inferno? Por que não perdoa todo mundo e leva todos para o céu? Essa é uma pergunta que sempre me intrigou e confesso que nunca achei uma resposta 100% satisfatória. É uma questão complexa. Envolve a justiça divina, o livre-arbítrio e a natureza do próprio amor. Mas a gente pode encontrar algumas pistas na Bíblia. Que pistas são essas? Primeiro, a gente precisa entender que o amor de Deus não é permissivo. Deus nos ama muito, mas ele também é justo e santo. O pecado, a rejeição ao seu amor, tem consequências. Mas se Deus é todo-poderoso, por que ele não acaba com o mal? Por que não impede as pessoas de escolherem o caminho errado? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Ele quer que o nosso amor por ele seja de verdade, uma escolha livre e não uma imposição. Entendi. Mas será que essa liberdade justifica o inferno? Deus não podia ter criado um sistema diferente onde o mal fosse punido de um jeito menos drástico. Essa é uma pergunta que teólogos e filósofos debatem há séculos. Não tem uma resposta fácil. Mas pensa bem, se Deus ignorasse o mal, se não houvesse consequências, que tipo de justiça seria essa? Verdade. Se não houvesse consequências, o mundo seria um caos ainda maior. Mas ainda assim é difícil juntar a ideia de um Deus de amor com a existência de um lugar de sofrimento eterno. Eu compreendo a sua dificuldade. É um tema que nos confronta, que nos faz questionar as nossas crenças. Mas é importante lembrar que a Bíblia mostra um Deus que não só ama, mas que também sofre com a nossa dor. Em Ezequiel 33,11, Deus diz: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Ou seja, Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Ele nos ama e quer que todos experimentem a sua graça e o seu perdão. Exatamente. E essa é a boa notícia do Evangelho. Deus nos oferece um caminho para escapar do inferno e alcançar o céu. Um caminho que se chama salvação. E é sobre essa salvação, esse caminho de esperança que a gente vai conversar na última parte do nosso mergulho. Mas antes de continuar, que tal a gente dar uma pausa para respirar e pensar em tudo que a gente já aprendeu? Boa ideia! Acho que a gente merece um intervalo para recarregar as energias e voltar com tudo para a última etapa da nossa jornada. Combinado? Voltamos já já para desvendar os mistérios da salvação e entender como a gente pode garantir um lugar no céu. Até já, pessoal! E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho. Exploramos as maravilhas do céu e encaramos a realidade do inferno. E agora chegamos ao ponto crucial: a salvação. É isso aí. Depois dessa montanha-russa de emoções, vamos entender como Deus nos salva do inferno e nos dá a vida eterna. Ufa! Depois daquela conversa sobre o inferno, preciso de um pouco de esperança. E a boa notícia é que a salvação é um presente de Deus para todos, sem exceção. Mas antes de saber como receber, a gente precisa entender o que ela significa. É verdade. A palavra salvação é muito usada, mas às vezes parece algo meio abstrato, sabe? É aí que a gente precisa ir além da superfície. A salvação, no fundo, é a reconciliação entre Deus e a gente. É restaurar a relação que o pecado quebrou.
Lembra a gente falou do pecado lá no começo? Como ele nos afasta de Deus, criando um abismo entre nós. Exatamente. A salvação é a ponte que Deus construiu para nos reconectar com Ele, para nos libertar do pecado e da condenação. E como essa ponte foi construída, e qual o segredo dessa reconciliação? O segredo está no amor de Deus, que se mostrou totalmente no sacrifício de Jesus. Como Romanos 5:8 diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, mesmo a gente pecando sem merecer, Deus nos amou, tanto que entregou o seu próprio filho para morrer no nosso lugar. É um amor difícil de entender, né? Totalmente. Esse amor vai além da nossa compreensão e é esse amor que nos garante a salvação. E aí, como a gente recebe essa salvação? O que a gente precisa fazer para ter certeza que estamos reconciliados com Deus? A Bíblia mostra duas coisas essenciais para a salvação: arrependimento e fé. Arrependimento e fé. A gente ouve muito essas palavras, mas às vezes nem sabe o que significam de verdade. Pode explicar melhor? Claro, arrependimento é reconhecer que a gente errou, que está longe de Deus por causa dos nossos pecados e querer mudar de vida, voltar para Ele. É como se a gente falasse para Deus: Pai, errei, me perdoa, quero abandonar o pecado e seguir o seu caminho. E a fé. O que significa ter fé em Jesus? A fé é confiar em Jesus como o único Salvador, acreditar que Ele morreu por nós e ressuscitou para nos dar a vida eterna. É deixar Ele guiar nossa vida reconhecendo que Ele é o Senhor. Então a salvação não é só acreditar na cabeça, mas se entregar, confiar em Jesus e obedecer a Ele. Exatamente. É como dizer para Jesus: Senhor, eu preciso do Senhor, não consigo viver sem o Senhor. Creio que o Senhor é o Filho de Deus, que morreu por mim e ressuscitou para me dar uma nova vida. Entrego a minha vida ao Senhor, me guie. E quando a gente se entrega, quando confessa a fé, a gente está salvo. É como um passe livre para o céu. Sim. Quando nos arrependemos e colocamos nossa fé em Jesus, a gente é perdoado, purificado e recebe a vida eterna. E essa salvação é para sempre. Que alívio. Saber que a salvação não depende da gente ser bonzinho, mas a graça e da fidelidade de Deus. É isso aí. Em João 10:28, Jesus diz: E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. É uma promessa forte que nos dá segurança sobre a nossa salvação. Ninguém pode nos tirar das mãos de Deus. Mas e as boas obras? A gente sempre ouve que precisa fazer o bem para ir para o céu. Como isso se encaixa na salvação? Boa pergunta. As boas obras não nos salvam, mas são o resultado da salvação. Quando somos transformados pelo amor de Deus, a gente naturalmente quer viver diferente, mostrando esse amor através de ações que ajudam os outros. Entendi. É como se as boas obras fossem o fruto da salvação, a forma de mostrar nosso amor e gratidão a Deus. Isso mesmo. Efésios 2:10 diz: Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, a gente foi criado para fazer o bem, mas só consegue fazer isso de verdade quando estamos em Cristo, quando recebemos a sua graça. Então a salvação não é o ponto final, mas o começo de uma vida transformada pelo amor de Deus. Uma vida que busca fazer a diferença no mundo. Exatamente. A salvação nos liberta do medo do inferno, nos garante o céu e nos motiva a viver com propósito, amando a Deus e o próximo. É o começo de uma aventura incrível. Que jornada. A gente começou com a promessa do céu, encarou a realidade do inferno e finalmente encontrou a luz da salvação em Jesus. E aí, pessoal, o que acharam da nossa expedição? Espero que a gente tenha esclarecido esses mistérios e inspirado vocês a buscarem uma relação mais profunda com Deus, essa grande aventura da vida. E antes de terminar, uma pergunta para você que está com a gente. Você já fez a sua escolha? Já entregou a sua vida para Jesus e recebeu a salvação? A decisão é sua, mas saiba que Deus te ama muito e te espera de braços abertos. Não perca a chance de ter a vida completa que Ele te oferece. É isso aí. Por hoje é só, pessoal. Esperamos vocês no nosso próximo mergulho profundo. Até lá.